Ok, Ok, muito obrigada. Os demais que quiserem o microfone, por favor, solicita. Eu estou mandando. Ai, ótimo. Muito bem, Carminha. Obrigada. Os demais, quando quiserem falar, peça o microfone que eu mando. Então, aceita o meu convite. Nós vamos iniciar, então. Né? Já chegou algumas pessoas, já tem perguntas. Então, eu inicio te convidando, Maria Vanir, para falar, mas primeiro eu vou dizer o seguinte: boa noite, né? Boa noite. Seja bem-vinda ao nosso Space. Muito obrigada pela presença, querida. Mas então, fala um pouco de você, Maria Vanir. Se apresente ao seu público aqui no Space e se apresente também para o seu público lá fora, em todas as mídias. Tá certo? Diga de onde você veio, o que você fez, o que você faz e o que você pretende fazer. Eu vou perguntar depois, tá bom? Pode falar. então, boa noite, povo lindo do meu Brasil, principalmente as pessoas que estão aqui, né? A Carminha, o Nilton, a Maria Santana, a Vanellope, a Bruna e a Cristiane. E também todos vocês que estão me ouvindo aí, né, no YouTube, né, nesse canal maravilhoso. Eu sou Maria Vanir, moro em Palmas, aqui no estado de Tocantins. Eu estou como coordenadora do Movimento Estadual de Direitos Humanos e faço parte também da coordenação do Movimento Nacional de Direitos Humanos. A minha pauta de estudo nos últimos anos tem sido direitos humanos. Sou uma mulher que as pessoas falam assim, mulher de muitas bandeiras. Porque defender direitos humanos é defender a questão da segurança pública, é defender as mulheres que sofrem violência, as pessoas idosas que sofrem violência, as crianças e adolescentes. Sou conselheira tutelar também, por dizer, né, em criança e adolescente, sou conselheira tutelar licenciada para candidatura, para exercer a minha cidadania de participação no processo, né, eleitoral muito importante. Eu venho de Goiás, né, morei em Goiânia muitos anos, mas já estou no Tocantins há 24 anos. Sou formada em biologia, com especialização em gestão pública e ambiental. Tenho muito a pegada da questão do meio ambiente, porque defender o meio ambiente é defender futuras gerações, é defender a atual geração, é defender a vida. Então, além de tudo isso, coisas básicas, né, que nós precisamos para viver, eu também defendo a natureza, defendo o ambiente, porque a natureza também tem seus direitos. E nós estamos começando a discutir com as pessoas quais são os direitos da natureza. Elas também têm direito. E para que nós possamos proteger a nossa vida, nós precisamos proteger a vida da natureza, né? A vida do meio onde a gente vive. Eu discuto muito a questão do racismo ambiental também. Estou candidata pelo Partido dos Trabalhadores. Estou candidata como mulher negra, porque me defino como mulher negra desde que descobri os meus ancestrais. E falo muito da questão, né, do espaço na política para as mulheres, e principalmente para as mulheres negras, e principalmente mais ainda para as mulheres pretas, porque uma coisa é você ser uma mulher branca, você tem um espaço. Quando você é mulher negra, você tem um espaço mais ou menos. Quando você é uma mulher de cor, uma mulher preta, você sofre muito mais de discriminação e tem muito menos espaço na sociedade. Então, essa é a cara da mudança que o Brasil precisa ter, em Brasília, a cara da mudança que o Estado do Tocantins precisa trazer aqui para o Estado do Tocantins. Então, sou eu, Maria Vanir, que mora em Palmas há 24 anos, e 24 anos dedicado à defesa da vida, organizando projetos sociais. Já fiz projetos de pré-vestibular aqui em Palmas, uma iniciativa minha e de um grupo de amigos,
que mesmo sem ter um mandato, nenhum deputado que nunca organizou durante 12 anos um projeto de pré-vestibular para pessoas de baixa renda aqui nessa cidade, né? Então, a mulher que faz, mesmo sem ter um mandato. Gente, vocês me deu um mandato, e vocês vão ver o que é um trabalho de uma mulher que tem um coletivo de pessoas que está trabalhando a campanha eleitoral. E que esse coletivo de pessoas, com certeza, vai estar junto comigo em Brasília, junto comigo aqui na minha proposta, né, de um comitê itinerante no município do Tocantins, dando iniciativa às demandas, que eu já sei quais são, porque como eu fui diretora de Direitos Humanos no Estado durante 2 anos e meio, eu pude conhecer os municípios do Estado do Tocantins e sei as demandas. Agora, o que eu preciso é ter condições para que essas demandas sejam levadas para o meu gabinete eleitoral, né, no meu gabinete em Brasília. Essa é a Maria Vanir, muito resumidamente. E muito linda Obrigada. a sua trajetória, o que você tem de conhecimento, é o que o Brasil precisa hoje, de gente que lute pelo nosso meio ambiente, de uma bióloga, né? Muito bom. Eu vou fazer a pergunta seguinte para você, que seria que a nossa proposta realmente dessa nossa entrevista, Maria Vanir. Qual será as suas propostas, ou quais serão as suas propostas para o Brasil em 2023, minha querida? Diga lá, todo o tempo do mundo para ti. Olha, minha querida, primeiro eu queria falar de uma proposta que não é para 2023, eu quero falar de uma proposta para hoje, 2022. A minha primeira proposta para hoje, 2022, para que a gente tenha um 2023 bom, nós precisamos eleger Lula presidente. Nós precisamos sair das nossas casas e ir para as ruas. Nós precisamos tirar tempo para ficar na internet e fazer a campanha do nosso presidente Lula. Nós precisamos eleger Lula no primeiro turno. Isso é urgente, é necessário, é preciso. E, primeiro, eu quero fazer esse apelo. Para que a gente chegue em 2023, nós precisamos eleger Lula, não é no segundo turno, não. Nós precisamos eleger Lula no primeiro turno. E aí, eu faço uma convocação para o povo brasileiro, que possamos sair às ruas, conversar com os votos indecisos, para que nós possamos ganhar esses votos indecisos para eleger Lula. Então, 2022, sem eleição de Lula no primeiro turno, nós não vamos chegar a 2023. Mas, porém, chegando 2023, nós temos muita coisa nesse Brasil. Nós temos que retomar o que a gente perdeu. E nós perdemos muito com a reforma trabalhista. Nós perdemos muito com a questão ambiental. Nós perdemos muito com a questão da reforma administrativa, e nós precisamos retomar todas as perdas que nós tivemos. Então, assim, a nível nacional, eu tenho 3 propostas a nível nacional, né, que é a questão da reforma trabalhista, previdenciária, administrativa, a reforma política. Nós temos que ter coragem de fazer uma reforma política nesse país. E a questão da reforma ambiental. Nós precisamos urgentemente retomar a questão ambiental para que a Amazônia seja protegida, para que o povo da Amazônia seja protegido, porque a Amazônia é o coração do nosso país. Nós precisamos proteger a Amazônia. Nós precisamos... nós temos aí uma campanha Amazônia em Pé. E essa campanha Amazônia em Pé, ela está nacional, e eu quero, inclusive, pedir a todos nós, né, que não esperemos 2023 para deixar a Amazônia em pé, mas que a gente, né, possa entrar nessa campanha. Eu voto pela Amazônia, eu quero a Amazônia em pé. E nós precisamos também de cuidar dos nossos povos tradicionais. Está acontecendo um verdadeiro genocídio com a questão indígena.
Nós precisamos cuidar das terras dos nossos povos tradicionais, tanto indígena como quilombolas, ciganos. Nós precisamos trazer de novo para o Brasil o respeito às pessoas LGBTQIA+. Nós precisamos trazer para o Brasil novamente o respeito às pessoas negras. Nós precisamos trazer para o Brasil o respeito e o direito à participação que o povo tinha. Hoje, nós não temos mais conselhos funcionando, nós não temos conselho da criança e adolescente, conselho de saúde, conselho de educação, a nível nacional. O respeito ao direito da participação foi interrompido no nosso país. E nós precisamos voltar a acreditar no povo, que o povo tem o direito à participação. E esse direito à participação nos traz possibilidades de fiscalizar o serviço público, nos traz possibilidade de voltar a fazer as nossas assembleias, fazer as nossas reuniões como conselho, que tem uma paridade com o Estado, e nós precisamos voltar a fazer as nossas assembleias. Com Lula, tirar o Brasil de novo do mapa da fome. Nós precisamos recuperar a confiança e a autoestima do povo brasileiro. O povo brasileiro hoje, ele está passando fome, gente. Eu estava ainda há pouco como conselheira tutelar, e quem está atrás da sua mesa de ar-condicionado não sabe o que as pessoas empobrecidas pelo o governo Bolsonaro, desde o governo Temer para cá, as pessoas foram empobrecidas. E esse empobrecimento está causando fome, miséria, doença. Sem falar na questão da pandemia. Quantos mortos nós tivemos por falta de responsabilidade do governo Bolsonaro, que não assumiu a vacina, até hoje não assumiu a vacina. E o povo brasileiro morreu por falta de cuidado, por falta do acesso à saúde, por falta de uma vacina. Então, muita coisas assim que a gente precisa fazer para que o Brasil volte a ser feliz de novo. E aí eu queria deixar, não sei se tem alguém que tem uma pergunta agora, que eu estou falando dessas questões mais nacionais, mas depois eu quero partir também para umas questões regionais do meu estado, porque as pessoas do meu estado também vão me ouvir, e as pessoas precisam saber o que eu posso fazer pelo estado do Tocantins. E o que o povo do Tocantins pode fazer para Maria Vanir chegar a 2023. Pode falar agora, tem a palavra aí, o Newton. Opa, saudações a todas, e a todos e a todos. É um prazer sempre estar na sala com vocês, uma honra estar com a nossa representante do parlamento, que vai ser nossa futura deputada federal do Tocantins. Você conhece a Cátia Abreu, né? Que infelizmente ela nos traiu, né? E voltou pela privatização da Eletrobras, né? Exatamente. E isso que é o que vai ocorrer, aumento do custo de vida para o povo do Tocantins. E não só para o povo do Tocantins, para todo o Brasil e até mesmo com perdendo soberania nas águas. Então a pergunta é o seguinte, né? Como poderemos reestatizar a Eletrobras para que a Eletrobras volte para o povo e que a gente volte a ter soberania no setor energético? Nilton, a questão do setor energético é muito séria, né, no Brasil todo. As percas de privatizações que a gente teve em entidades no nosso país foi muito grande, e a perca da Eletrobras traz empobrecimento para o povo, né, porque tudo que está relacionado a essas questões nacionais de comunicação, ela traz sérios percas, né, para o nosso povo brasileiro. E, como deputada federal, com certeza eu serei grande articuladora desta questão aí da Eletrobras. Eu acompanhei um pouco até um movimento em Brasília, que a gente tinha ido com o MST, e nos somamos, né, a vocês. Não sei se você é de Brasília, mas eu estava num evento do MST em Brasília, e a gente saiu do evento do MST e fomos nos somar a um movimento que vocês estavam fazendo em Brasília. Então, assim, é um absurdo, né, o que acontece com as privatizações da Eletrobras também, e de outras empresas, né, tão sérias e tão urgentes para o Brasil. Pode falar, Maria, depois eu termino a minha pergunta.
Tá bom. Boa noite, Maria, minha xará. Boa noite, Cecília. Boa noite a todos. Ouvindo ela falar em proteção da Amazônia, né, da natureza, eu, como amante da natureza e protetora dos animais, gostaria de saber se você tem alguma proposta em proteção à Amazônia, a nossa querida Amazônia. Sim. Maria, hoje eu estou licenciada, né, mas eu faço eu sou articuladora do Instituto Clima e Sociedade, né, que funciona no Rio de Janeiro, que é uma entidade que organiza essa questão ambiental no Brasil inteiro. E aqui no estado do Tocantins, eu sou articuladora há um ano, e nós temos um projeto que chama Coletivo Adolescentes Educadores Ambientais, que já é um trabalho que a gente está fazendo com os adolescentes, né, acima de 12 anos até 18 anos, e esse projeto é de educação que a gente faz nas praias, né, nas praças públicas. A gente tem um curso de formação virtual sobre a questão da educação ambiental também, que esse curso é para o estado do Tocantins todo, e nós precisamos muito trabalhar a questão da educação ambiental, as questões climáticas, as crianças na escola e os próprios jovens e adolescentes se vê muito pouco na escola sobre as questões climáticas, sobre os impactos das questões ambientais nas nossas vidas. E eu acho que nós estamos começando tarde, mas nunca é tarde, né, para a gente trabalhar essa questão da prevenção da vida. Então, assim, o governo federal, ele precisa ter um Ministério do Meio Ambiente, realmente, que tenha uma autonomia para discutir e para fazer um processo participativo das pessoas, várias conferências no Brasil todo sobre essa questão ambiental. A questão ambiental é uma pauta urgente, necessária, que o governo Lula, inclusive, demorou a colocar isso no plano de governo dele, que a nível nacional participo de um grupo da Amazônia e começamos a ver que existia pouco sobre a questão ambiental no plano de governo do Lula. E a gente começou até a pressionar isso, né? Nós precisamos recuperar o IBAMA, combater a máfia do garimpo e do desmatamento. O estado do Tocantins é um estado que sofre muito com a questão do desmatamento. Nessa época agora você olha assim, está tudo escuro, você pensa assim, meu Deus, vai chover? Não é, são as queimadas. Né, principalmente as comunidades rurais, que não têm condições de fazer os seus aceros, né, para evitar as queimadas, sofrem muito agora, chega o fogo, assim, acabando com tudo nas comunidades quilombolas, indígenas, e nos pequenos agricultores familiares, né, e isso é muito grave, e nós precisamos recuperar o IBAMA, nós precisamos recuperar o INCRA, que é muito importante pela questão da reforma agrária, e precisamos também recuperar a FUNAI, que a FUNAI seja realmente um espaço de defesa, né, dos povos indígenas, e os povos indígenas têm tudo a ver com a defesa da Amazônia. Nós precisamos proteger nossos povos indígenas para que também a Amazônia seja protegida. Então, é tudo uma coisa que interliga com a outra, que tem uma intersonalidade, né, das comunidades tradicionais da Amazônia com a proteção da Amazônia. Maria, você tem um projeto maravilhoso. Eu quero cumprimentar os demais que chegaram agora, o Panta, o Rogério, a Úrsula, Vanélope, o Thor Y, eu não sei de onde que ele é, mas eu não sei falar teu nome. Messiele e Bruna, obrigada pela presença. Maria, o detalhe é o seguinte, acho que eu vou fazer a minha pergunta, né? Eu fiquei com ela pela metade, né? Então, eu quero que você fale sobre Tocantins. O estado do Tocantins é o mais novo, né, estado do Brasil. É um estado com muita água, você não imagina quantos rios, córregos e cachoeiras nós temos. Uma natureza linda, maravilhosa. Você tem que vir conhecer. Nós temos 139 municípios, mais
de 1.100.000 habitantes. Palmas é a capital do estado do Tocantins. O Tocantins hoje recebe muitas pessoas que querem viver assim mais próximo da natureza, um lugar mais sossegado, com mais segurança em relação à proporção de violência que tem nas grandes capitais, como São Paulo, Salvador, Belo Horizonte. Claro, não temos assim, estamos longe de ter a quantidade de violência que tem, né, nessas outras capitais. Então, muita gente vem morar no Tocantins. Só para vocês verem, o Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, né? O Vanderlei Luxemburgo, ele mora hoje no Tocantins, está apoiando a candidatura nossa do PT, ele está fazendo a campanha, ele tem uma rede de TV aqui, está fazendo campanha para o Lula, para o nosso candidato a governador do estado do Tocantins, Paulo Mourão, para o nosso senador Vilela, e para todos os candidatos e candidatas do Partido dos Trabalhadores. E, assim, muitos outros artistas, né, assim, que a gente já tem, que mora aqui procurando, assim, um local mais sossegado para viver. Então, o Tocantins tem essa vantagem da questão do turismo. O que traz o turismo para o Tocantins são as águas. O Jalapão, com a sua natureza, com as suas cachoeiras, com seus fervedouros. Então, quando a gente pensa no Tocantins, o que mais atrai? A água. Né? Então, a água, para nós, ela é de suma importância, a gente precisa proteger as nossas águas. E, ao mesmo tempo, esse estado, ao mesmo tempo que chega pessoas que estão procurando sossego, chega pessoas do agronegócio querendo destruir, envenenar nossas águas, as nossas árvores, fazendo desmatamento. Então, existe aí também esse perigo, essa ameaça que traz para o estado do Tocantins. E essa invasão aí do agronegócio, ela vem muito através da soja, em uma região do Tocantins, através do plantio de arroz, que precisa de ser em um local onde tem muita água. Então, existem comunidades que já estão perdendo a água nos rios ribeirinhos, né? Que moram nos rios e já está perdendo a sua água em decorrência dessa questão aí dos impactos, né, ambientais trazidos pelo agronegócio. Então, a gente precisa seriamente combater isso. Existe uma desigualdade muito alta, apenas 4 cidades têm mais de 50.000 habitantes, só 4 cidades têm mais de 50.000 habitantes. Então, e nessas cidades existe uma desigualdade social muito grande. Então, começo falando das belezas do nosso estado, mas também não são só beleza, né? Na capital de Palmas, nós temos já muitas periferias, muita pobreza, nós temos o extermínio da juventude negra aqui no nosso estado, nessas 4 maiores cidades do estado. Hoje, a maioria, 80%, como na faixa do Brasil todo, né, o extermínio da juventude negra é muito grande, o desemprego está entre as pessoas negras, o sistema prisional, né, são as pessoas negras, que não é, assim, muito diferente do resto do Brasil. O Partido dos Trabalhadores, aqui no estado do Tocantins, o Bolsonaro não ganhou a eleição no estado do Tocantins, viu? É importante eu destacar isso, porque o governo Bolsonaro ele ganhou a eleição na maioria dos estados brasileiros, né? E o estado do Tocantins não deu ao Bolsonaro o prazer de ter ganhado a eleição aqui no estado. Em algumas cidades grandes ele ganhou, mas no estado do Tocantins nós fomos para cima, para os pequenos municípios, para agricultores familiares, e conseguimos que o Haddad, né, tivesse a maioria dos votos no estado. Nós temos 8 etnias indígenas, as quais conheço a realidade dessas etnias, já visitei esses 8 etnias, eu já visitei e já conheço as demandas, inclusive amanhã estou viajando para fazer uma agenda com os povos indígenas aqui no estado do Tocantins. Então, peço ao Panta para falar e fazer sua pergunta. Boa noite para todos aqui.
Boa noite, Cecília. É um prazer estar aqui com a Maria Vanier. Antes da minha pergunta, Maria, eu gostaria de falar para você que hoje de manhã tá, uma pessoa aqui entrou na minha ADM, tá pedindo para ajudar na divulgação de você, né? E como eu tenho alguns conhecidos aí em Tocantins, eu entrei, mandei para um amigo meu em Palmas, né? O teu panfleto, né? E ele chegou e me disse que dois outros amigos já tinham recomendado votar em você, né? Foi bacana, achei legal. Tá? Ele tem vários grupos, está postando aí para você aí, tá? Agora pergunta fazer, eu não sei se você já falou, mas eu que sou do Rio de Janeiro, conheço um pouquinho aí, eu já estive aí em Palmas, já estive numa cidadezinha mais lá em cima, perto do Pará, lá no Araguaia, lá em cima, né? Conhecendo isso aí, é um lugar bacana, tem muitos pontos bonitos aí. E um dos meus projetos aí é o Jalapão. E o Jalapão eu tenho sofrido vários ataques, né, de todos os sentidos, inclusive de diminuir a sua área, né? Eu gostaria, Maria, o projeto aí, se você já respondeu antes, eu não estava na sala, tudo bem, fica meu abraço, mas se não respondeu, vamos lá. O que nós aí, do PT, nós petistas aí de Tocantins, tá, podemos lutar para manter o Jalapão como esse ponto turístico, né? Um ponto maravilhoso e turístico aí para o Tocantins, que é muito importante. Muito obrigado e boa sorte na eleição, Vânia. Falar do Jalapão, para mim, assim, é uma alegria muito grande, porque durante 3 anos eu desenvolvi um projeto no Jalapão que se chamava assim, Fortalecimento com Mulheres Rurais. Era um projeto do MDA e eu fui assessora do MDA durante 3 anos. E durante 3 anos eu estive entre o Bico do Papagaio e Jalapão, que são 2 extremos. Né? O nosso grande desafio já naquela época era fazer com que o Jalapão se desenvolvesse, mas com sustentabilidade. Que as famílias poderiam ter acesso ao Pronaf. Existia um Pronaf Mulher, que apoiava as mulheres no seu enriquecimento de quintais lá no Jalapão, que empoderava as mulheres com a questão da proteção do nosso capim dourado, que é o ouro do Tocantins. Não sei se vocês conhecem, né, as biojoias que são produzidas e artefatos diversos produzidos por esse capim dourado que vem lá do Jalapão. E o Jalapão, há pouco tempo agora, eles quiseram privatizar o Jalapão. Esse governo do estado de Tocantins, que é um governo tampão, e que está sendo candidato à reeleição de um projeto tampão, ele ajudou nessa questão aí da privatização do Jalapão, porque eles queriam privatizar o Jalapão para ter as nossas águas, para ter o nosso turismo, para acabar com o turismo comunitário que nós temos hoje lá, que respeita o meio ambiente, para fazer um turismo industrial, um turismo que iria acabar com o nosso Jalapão. Mas o povo do estado de Tocantins reagiu a isso, saiu em nível nacional, né? Eu acho que você deve ter visto. Inclusive, o nosso candidato a governo do estado do Tocantins, Paulo Mourão, foi o único pré-candidato que fez a defesa do Jalapão. E o PT junto, porque no ano de 2018, 2008, 2009, 2010, 2011, o PT estava no Jalapão e desenvolvemos um excelente trabalho quanto à questão da agricultura familiar e a preservação das nossas cachoeiras, a preservação da natureza, e que o Jalapão precisa continuar sendo um ecoturismo com sustentabilidade, principalmente um turismo comunitário, para que o povo do Jalapão, o povo que vive no Jalapão, o povo que tem terra no Jalapão, possa se beneficiar de forma comunitária e coletiva do que o Jalapão oferece. Então, é isso que eu defendo, né? E a nível nacional também, o Jalapão, gente, tem que ser um patrimônio da humanidade.
Quem não conhece o Jalapão tem que conhecer esse patrimônio da humanidade que nós temos aqui no estado do Tocantins. Bom, nós estamos então, Maria Vanir, que a partir de agora eu vou começar a te chamar de deputada Maria Vanir. Vamos fazer de tudo, minha querida, de tudo e mais um pouco para que você seja eleita, porque mulher como você, aguerrida, entendedora do assunto Brasil, grandes propostas, inteligente, é de mulheres dessas que nós precisamos no nosso legislativo. Minha querida Cecília, eu quero que sua palavra seja a minha vitória, como ser a deputada federal Maria Vanir. E quero pedir a vocês aí que estão me ouvindo, que vocês possam realmente, durante esses 17 dias que nos falta, que vocês possam encantar a política no nosso Brasil. Que vocês possam tocar o coração das pessoas, como diz a nossa poetisa de Goiás, né? Toque o coração das pessoas, para que nós possamos tirar o Brasil dessa miséria, dessa situação de ódio, desse desamor, que nós possamos trazer para o nosso Brasil muito amor, muita esperança, e que a gente possa ser feliz de novo com Lula presidente. E pedir que o povo do estado do Tocantins possa votar em Maria Vanir 1314 para deputada federal. Nós, para que possamos ser eleitos, nós precisamos de voto. E também quero dizer para vocês aqui no estado do Tocantins que nós precisamos de votar na nossa chapa completa. Precisamos de votar no Lula, na Maria Vanir, no Paulo Mourão, no Vilela e no seu candidato a deputada ou deputado estadual. Pedindo voto para que vocês fortaleçam ainda mais as mulheres na política, votando em mim, Maria Vanir 1314, e escolhendo mulheres também aqui no estado do Tocantins para deputadas estaduais. É muito importante esse fortalecimento das mulheres nesses espaços de poder, porque nós somos menos de 16% de mulheres na política nesse país. Isso é uma vergonha, nós precisamos mudar esse quadro. Então, quero ser, junto com vocês, do estado do Tocantins, a cara da mudança. Vote Maria Vanir 1314 para federal. E muito obrigado, Cecília, muito obrigado a todos vocês que estão aí me ouvindo, que fizeram, sim, desse momento, um grande momento com a pergunta de vocês. Agradecer especialmente todos o estado do Tocantins que está aí, muito mais especialmente ao articulador, né, um dos articuladores aí do Twitter, né, estou vendo aí que tem a galera aí da Juventude com Maria Vanir também me ouvindo. Agradecer aí a presença de todos.